Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse Direito Sanitário em Tempos de Pandemia. Esse que é um evento realizado pelo Instituto de Direito Sanitário Aplicado, o IDISA, e que hoje vamos debater, como sempre, assuntos de extrema relevância para o direito sanitário, para a saúde pública em geral e para o Sistema Único de Saúde. O debate de hoje se travará sobre o provimento de pessoal para o combate à pandemia e também no pós-pandemia, e nós vamos receber aqui hoje 4 pessoas com extrema relevância no movimento da reforma sanitária, pessoas que vêm atuando na gestão e também nas universidades, com pesquisa, com estudos. Então, são pessoas que têm muito a contribuir nesse nosso debate aqui hoje. Eu vou apresentá-los e depois coloco eles aqui na sala, mas eu vou começar apresentando o Charles Tocantins, ele que é diretor regional aqui do IDISA, assim como eu. Ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará, especialista em saúde pública também pela Universidade do Estado do Pará e possui especialização em gestão de sistemas e serviços de saúde pela Universidade Estadual do Pará. Atualmente, Charles é secretário de saúde do município de Cametá, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMES, e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Pará, o COSEMES. Tá? Além de Charles, vai estar aqui conosco também o doutor Odorico Monteiro, ele que é médico, professor de medicina da Universidade Federal do Ceará, pesquisador da Fiocruz também no estado do Ceará, coordenador do mestrado em saúde da família da UFC de Sobral, vice-presidente do Partido Socialista Brasileiro no Ceará e foi deputado federal no mandato de 2015 a 2018, ocasião em que foi vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Além do Charles e Odorico, também estarão conosco aqui o Eider Aurélio Pinto, ele que é médico sanitarista e militante da reforma sanitária, mestre em saúde coletiva e doutorando em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi gestor nas 3 esferas de governo, tendo sido diretor do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, de janeiro de 2011 até março de 2014, e secretário de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, de abril de 2014 até maio de 2016. Eider, neste momento, é pesquisador, educador e consultor de instituições, organizações e movimentos de saúde e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Além desses, estará conosco também aqui o médico, meu amigo, Nésio Fernandes de Medeiros Júnior, ele que é médico, formado na Escola Latino-Americana de Medicina, com diploma revalidado no Brasil pela Universidade de Minas Gerais, foi presidente da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, Tocantins, médico da Estratégia de Saúde da Família, médico clínico geral no Hospital Regional de Paraíso e secretário municipal da Saúde de Palmas, no Tocantins. Atualmente, Nésio é secretário estadual do Estado do Espírito Santo. Ele tem muita experiência na área de saúde coletiva e vai vir conosco também, esses 4, para debatermos conosco esse tema, que é o provimento de pessoal para o combate à pandemia. Eu vou trazê-los para a sala e dar início logo ao nosso debate. Sejam bem-vindos, Eider, Odorico, Nésio. O Charles caiu, mas ele já retorna e eu já coloco aqui. Eu abro o microfone de vocês para darem as boas-vindas aqui nesse debate. Conforme conversamos, a gente vai fazer a ordem, começando com a fala do Eider, o Odorico em seguida, o Nésio, e aí eu trago o Charles para fechar nessa ordem, certo? Eider, sua boa tarde aí para a gente, para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Então, boa tarde a todas e a todos. Prazer muito grande estar aqui, mais uma atividade do IDISA. Então, é isso. Eu queria agradecer, viu, Tiago? Queria agradecer esse convite e dizer aí para o Odorico, para o Nésio e para o Charles que é um prazer muito grande a gente estar em mais uma ocasião debatendo junto. Doutor Odorico, boa tarde. Você está sem microfone, Odorico. Está mudo. Estou mudo agora. Bom, boa tarde, Tiago. Parabéns aí por essa iniciativa do IDISA. Em seu nome também quero mandar um abraço para
nossa querida amiga Leni Santos, professor Nelson Rodrigues dos Santos, que estão aí junto com você, liderando esse grande instituto de Direito Sanitário Aplicado, que é o IDISA, que nesse momento que estamos vivendo essa grave crise, essa grande crise sanitária, crise política, econômica, institucional, o IDISA está produzindo essas reflexões através dessas lives coordenadas também por você. Mandar um abraço para o meu querido Eider Pinto, grande amigo. Viu, Eider? Nós temos aí, inclusive, o grupo da DENEM está se reunindo sistematicamente aí, às quintas-feiras. Vamos chamar você para participar da turma lá do CA. E o Nésio Fernandes, nosso querido amigo também, militante da Reforma Sanitária Brasileira, do SUS, e que também está dirigindo lá o Estado do Espírito Santo. Já tivemos, inclusive, um momento aqui discutindo e debatendo também crise institucional. E parabenizar também você que está liderando hoje o movimento dos secretários estaduais de saúde, nessa crise grave que nós estamos vivendo, institucional. O enfrentamento da pandemia no Brasil se deve, acima de tudo, ao esforço dos governadores, dos prefeitos, dos secretários estaduais, secretários municipais. Então, quero também que você enviar um abraço através de você a todos os secretários do CONAS. E aí, aproveitar já e saudar o Charles, que está entrando agora, Charles Tocantins, um grande abraço, guerreiro, outro grande militante do SUS, que, juntamente com o secretário do CONASEM, hoje lideram a grande frente em defesa da vida, em defesa do SUS, e, por que não dizer, mitigando os grandes danos do país por falta de uma coordenação nacional para o enfrentamento da pandemia. Charles e Nésio, parabéns aos secretários estaduais, secretários municipais de saúde do Brasil, pela forma brava como estão enfrentando essa pandemia. Muito obrigado, Dorico, muito obrigado. Para suas palavras iniciais, eu chamo o meu amigo Nésio, secretário estadual de saúde do Espírito Santo. Tiago, boa tarde. Obrigado pelo convite, pela sua generosidade aí em poder compartilhar um espaço tão qualificado com o amigo, companheiro Eider, né? Desempenhou um papel extraordinário aí na época dos nossos governos progressistas do país, em especial junto a Mais Médicos. Eu acho que a gente viu uma época de ouro na saúde pública naquele momento, e a história da saúde pública do país, a história do SUS, tem um capítulo muito rico, muito especial, escrito pelo Eider. E todo o meu decoro, todo o meu respeito, meu carinho pela sua pessoa, pela sua contribuição e pela sua característica que sempre inspira, né, aqueles que militam ao seu lado, participam de diversos processos, da qual você tem importantes contribuições. O professor Dorico Monteiro, que está aqui conosco, que desde quando eu estudava em Cuba, medicina, acompanhava muito das suas produções, inclusive ao retornar ao Brasil, me inspirou muito a estratégia e a proposta do Sistema Municipal de Saúde Escola do SUS, desenvolvida no Ceará, em Fortaleza, a experiência de Sobral, né, onde muito orientou e guiou meus primeiros passos na gestão pública. Quando ainda recém-formado, cheguei aí ao interior do Amazonas para propor estratégias de formação de serviço inspirados numa mistura da residência de Sobral com o Sistema Municipal de Saúde Escola lá de Fortaleza, obra aí de grande contribuição do nosso Dorico Monteiro, e depois também acompanhando a sua trajetória aí no Ministério, no mundo da academia. Amigo Charles Tocantins, que foi colega também do CONASEMES, com quem pude compartilhar muitas reuniões, muitas boas lutas dentro da instituição, e uma honra estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar esse momento aí de debate e discussão sobre essa pauta do provimento em tempos de crise e pós-crise, ok? Obrigado, Nésio. Vamos ouvir agora as falas iniciais do meu amigo Charles Tocantins, secretário de Saúde no estado do Pará. Boa tarde a todos. É bom estar num debate assim. Para mim é um privilégio estar nesse debate, compartilhando de ideias e das discussões com o Nésio, que é a nossa referência. E eu lembro que quando o Nésio esteve aqui no Pará, num evento relacionado à hanseníase,
e eu tive a oportunidade de fazer uma fala de saudação aos participantes. Eu disse que uma das nossas referências era o Nésio, que não, portanto, eu sentia que o Nésio era mais qualificado, porque inclusive o assunto era hanseníase, do que eu para fazer as saudações. Mas o Nésio não só o assunto específico que estava em debate no Pará, mas em todos os assuntos é uma pessoa de qualidade ímpar e está fazendo um trabalho maravilhoso no Espírito Santo, assim como fez um trabalho exitoso em Palmas. Saudar o nosso guru. Eu conheço o Dorico pessoalmente dos livros de Icapuí e depois tive a oportunidade de recebê-lo no nosso primeiro evento do COSEMES Pará, isso já tem mais de 20 anos, em Marabá. E eu exercia pela primeira vez a função de secretário municipal de saúde e tive a oportunidade de almoçar com o Dorico na margem do Rio Tocantins. E eu falei, olha, eu quero ser igual esse cara, quero ser igual ele. E a gente tenta realmente parecer com as pessoas que a gente admira, e aí tem uma série delas, eu tento ver, estudar vocês e tentar ter minha carreira profissional muito magiada pelo que eu aprendo de vocês. Ei, Aurélio, eu vou falar só de comida, dos nossos almoços em Belém, tudo muito rápido, mas um gigante. Eu acho que foi colocado pelo Nésio, eu acho que a saúde pública brasileira tem um capítulo que merece ser escrito pelaquela equipe que teve no Ministério ainda na gestão Dilma, e tanto o Dorico quanto o Eide estiveram à frente. Eu lembro que a gente tinha uma sintonia muito forte. Os gestores municipais, a gestão federal da saúde, os gestores do Estado, na sua maioria, a gente criou uma corrente do bem, uma corrente afetiva, que eu lembro que nas recepções do programa Mais Médico, dos primeiros médicos que chegaram ao Brasil, a gente olhava todos, chorava. Era uma coisa impressionante. E o Eide não só escreveu, mas capítulo importantíssimo junto com o Dorico nessa área, mas em diversas áreas, seja o Requalifica UBS, nós até então tínhamos unidades básicas de saúde, sobretudo na Amazônia, que eram verdadeiras pequenas taperas na margem de rio, e a partir do momento que o Ministério passou a ter uma visão de qualificar a atenção básica, melhorou a questão estrutural, melhorou a questão do financiamento com um olhar específico. Uma coisa que nunca mais foi falado e está sendo esquecido, que é combate às iniquidades regionais, que é a questão das especificidades regionais, que é a questão maior, que é a questão de olhar as pessoas que mais precisam do Estado brasileiro, e isso foi sepultado, ninguém toca mais nisso, em população vulnerável, parece que virou um pecado. Tiago é o meu... quando eu olhava o Tiago assim, eu estava num congresso do CONASEMES, acho que em Brasília, e passou o Tiago com um grupo de fãs, ele tem seguidores. Eu falei, quem é? E disseram, Tiago, esse cara tá aí. Falei, é o cara que está aí, a bola da vez, aí é o cara que está com uma influência muito grande, é uma referência. Eu depois tive a oportunidade de conhecê-lo, não só uma referência na sua capacidade de integração, na sua capacidade de dar pareceres, estudar e dar luzes e interpretações novas nessa área, que é uma área sempre controvertida, que é a área jurídica, mas um grande amigo. É um prazer estar aqui pelo CONASEMES, aí que a gente tem o nosso cearense, o Williams, como presidente, e pelo COSEMES Pará, a Amazônia, que eu acho que nessa pandemia, eu estava só dando uma olhada agora há pouco, o Pará já tem um número de mortes maior do que a China. Com a diferença que a China tem 1 bilhão de habitantes, nós temos 8 milhões de habitantes, mas já temos um número maior que a República Popular da China. E estou aqui para contribuir e aprender com todos nessa sala de debate. É a vez do Tiago. Acho que ele está tendo um problema. Caiu, Tiago. Tem que ver como ele levanta aí, já que ele caiu. Alguém ajuda o Tiago a levantar aí, Carolina? Ele ficou emocionado com você, Charles. Se não levantar, você continua. Vai estar com você, viu? Levanta, já anunciou que era você, então... Então, eu vou seguir, então, pode ser?
Então tá, Pode gente. ser. Vamos trabalhar logo. A todas e a todos, né? Vou tentar ser bem breve aqui para poder dar conta de 15 minutos para ter o debate, para ouvir os grandes companheiros aí que vêm na sequência. Comecei, viu, Thiago? E aí, o que eu queria chamar a atenção primeiro? A primeira questão que eu queria falar a respeito do provimento é colocar em primeiro lugar provimento de quais profissionais, para que áreas, né? Então, eu vou colocar no foco aqui qual é o processo de trabalho, que é o processo de trabalho importante nessa pandemia de enfrentamento da Covid-19. Então, o primeiro elemento que eu acho que é muito importante a gente observar é que existiu, de fato, pelo menos ainda existe, mas no início da pandemia estava mais forte, especialmente aqui no país, uma certa desvalorização de um papel que a atenção básica, a atenção primária, poderia ter no enfrentamento da pandemia. Isso não é difícil de entender o motivo, né? Isso, independente da maneira como a OMS comunicou isso, como a imprensa trouxe isso, como os primeiros trabalhos abordaram, o foco ficou muito grande justamente na demanda que a pandemia teria nos pacientes, né, nos usuários que estariam em estado grave e que precisariam de UTI. O foco foi muito para isso. Mas não foi só por causa disso. O foco também deslocou da atenção primária, da atenção básica, por causa de algumas características. A atenção básica ela pode fazer pouca coisa do ponto de vista do cuidado clínico nos estágios iniciais. Fora isso, o serviço de atenção básica, a unidade básica de saúde, com seus 200, 300 metros quadrados, é uma unidade que ela traz dificuldades, ela facilita a infecção de outras pessoas por algumas pessoas que tenham Covid e que procurem o serviço de saúde. Então, isso fez com que se evitasse que a atenção primária estivesse na linha de frente do atendimento, fizesse o primeiro contato. Eu vou falar um pouco sobre isso, para depois falar, obviamente, do atendimento nos hospitais, né? Primeira questão importante é entender que o papel da atenção primária não é só esse papel do atendimento clínico e ele não acontece só nas unidades básicas de saúde. Então, uma coisa que rapidamente se identificou é como a gente vai conseguir acolher esses usuários, identificar suas necessidades, entender o que pode ser aquilo, que problema de saúde é aquele, se pode ou não pode ser Covid, orientar essas pessoas do ponto de vista de fazer uma educação em saúde que objetive a prevenção, evitando que ela possa contaminar outras pessoas, buscando que essa pessoa cuide bem de sua saúde e que seja informada sobre sinais de alerta para procurar um outro serviço de saúde e também para promover a saúde dessa pessoa, não só dessa, né? A mesma aquela que não estava com sintomas de Covid, mas que estava em isolamento social, que estava em casa, e todo esse tema relacionado à saúde mental das pessoas que estão em casa. Então, rapidamente se identificou que esses saberes da atenção primária, esse processo de trabalho, que é acolher, vincular, acompanhar, ter longitudinalidade no cuidado, era decisivo no enfrentamento também da Covid-19. O vínculo e a capacidade de conversar com a pessoa sobre soluções para ela dar para o cotidiano, sobre como acionar a rede social, seja no momento em que ela estava tendo dificuldades do ponto de vista da sua própria vida laboral, seja para poder pensar o espaço físico em casa. E isso começou a ser feito à distância, mediado por tecnologia de informação e comunicação ou não. Então, no país todo, né, para poder fazer essas ações de prevenção, educação em saúde, acolhimento, orientação. Estamos dizendo que caiu aqui. Thiago, caiu? Você está sem microfone. Lhe ouvindo perfeitamente. Não, tá tudo ótimo. Lhe ouvindo perfeitamente. Ah, tá, desculpa. Pode seguir. Tá bom. Então, o que aconteceu no país todo foi justamente a organização de serviços de call center, né, de telefone, para que as pessoas, mesmo sem sair de casa, mantendo isolamento domiciliar, mesmo as pessoas não indo nas unidades básicas de saúde, essas pessoas começaram a ser acolhidas, terem a orientação, as ações de educação em saúde via telefone.
também começou a acontecer o movimento de viabilizar isso com aplicativos. Por exemplo, aqui no Nordeste, né, pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, a partir da Plataforma Eletrônica da Saúde, a IPES, foi conectado o aplicativo Monitora Covid, para poder fazer essa orientação, para georreferenciar, para ser não só esse cuidado do usuário à distância, feita por equipes de saúde, mas também para poder conseguir identificar a localização, para, do ponto de vista do uso secundário das informações agregadas, estudar o comportamento da pandemia no território. Fora isso, é muito importante que a gente amplie a capacidade de cuidado dessas pessoas, que a gente tenha o máximo de informação possível dessas pessoas, na medida em que grande parte da atenção está acontecendo fora do domicílio, está acontecendo à distância e muitas vezes acontecendo por profissionais que não conhecem previamente aquele usuário. E isso é muito importante e também por isso que foi acelerado um processo que já vinha sendo desenvolvido na Bahia, em Pernambuco, no Nordeste, relacionado ao registro eletrônico de saúde, também a partir da plataforma eletrônica da saúde do consórcio, onde, mesmo à distância, você reúne os sistemas de informação para ter informação daquela pessoa, para acompanhar aquela pessoa, para dar a informação mais qualificada e a melhor informação possível, mesmo com instrumentos de atendimento à distância. Então, o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção era esse elemento, esse papel da atenção primária, que foi deslocado do espaço físico da unidade básica de saúde, mas foi o saber da atenção primária e um processo de trabalho que acontece na atenção primária que começou a ser feito mediado por tecnologias de informação e comunicação e que demandou um esforço inventivo, criativo, de adaptação dos gestores municipais, estaduais e também aqui no caso do Consórcio Nordeste. Um segundo elemento, também de papel ainda da atenção básica, da atenção primária, é uma atuação no território. É aquela atuação que, por mais que pelo aplicativo, pelo telefone, você converse com a pessoa, você oriente, você entenda o contexto da casa, quem é que está com suspeita, como vai fazer o isolamento domiciliar, o que tem que fazer com as pessoas que frequentam e que deveriam parar de frequentar a casa, o que fazer com aquela pessoa idosa que mora junto, se recebe ou não recebe visita. Todas essas orientações elas podem ser passadas à distância, mas elas têm mais força e mais capacidade de dar soluções concretas nas vidas das pessoas se a gente tem vínculo, se a equipe tem vínculo. E a mesma coisa quando a gente tem que fazer medidas de identificar contactantes, sintomáticos ou não sintomáticos, para a gente tentar reduzir a transmissão no território, reduzir o R no território para pelo menos abaixo de 1, para a gente poder conseguir controlar as curvas ascendentes da pandemia. E nisso foi uma preocupação muito importante. Eu posso citar alguns exemplos, né? São vários, eu vou citar só alguns. No Rio Grande do Norte foi feito um esforço muito importante de atuação da atenção primária, atenção básica articulada com a vigilância, muito a partir dos agentes comunitários de saúde, com a cartilha dos agentes comunitários de saúde, para poder orientar a proteção das pessoas mais vulneráveis, a proteção das pessoas idosas, um trabalho articulado com as equipes de saúde da família. Também é importante, por exemplo, o Estado do Piauí, que Estado, junto com os municípios, tem desenvolvido um programa de busca ativa, que seja por captando a informação lá no território, pela comunidade, seja através dos aplicativos, né, da plataforma eletrônica da saúde, eu citei, por exemplo, o Monitora Covid, de disparar rapidamente a atuação das equipes de saúde da família para que elas possam fazer a busca ativa dos contactantes e orientar as pessoas no território. Então, retorna uma característica muito importante, não só da atenção básica no Brasil, mas que ela é característica da atenção primária no Brasil, que é essa atuação integral, voltada além da reabilitação, né, além da recuperação da saúde, mas também para a prevenção e para a promoção, e o vínculo, a referência territorial e na comunidade. Mas nós temos usuários que começam a piorar, os usuários que precisam ser monitorados, os usuários que a gente precisa estar em contato diariamente para poder identificar sinais de piora, para ele procurar um serviço adequado antes dele começar a ter problemas importantes do ponto de vista respiratório.
até o surgimento dos problemas respiratórios, até alguns acompanhamentos podem ser mais ou menos sofisticados, né, com ou sem a ajuda do oxímetro, a atenção primária, em especial, né, mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, eu dei os exemplos, né, os call centers, os aplicativos com equipe de retaguarda, conseguiam também, têm conseguido monitorar os casos. Mas tem hora que esse usuário ele precisa ser orientado a procurar o serviço, o hospital, que é um hospital que tem retaguarda suficiente. E também, isso traz uma demanda importante, e aí trouxe uma demanda especial de profissionais, e aí não só médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nas UTIs em especial, em todo o sistema. Porque o Sistema Único começou a ter que, no primeiro momento, ele fechou várias portas de entrada, ele converteu certos serviços, por exemplo, ambulatórios especializados regionais, que passaram a atuar como unidades exclusivas para Covid, com uma entrada para sintomáticos respiratórios. Os serviços mesmo de atenção básica, alguns em alguns lugares, começaram a fazer o acolhimento com essa perspectiva e outros a tentar dar conta de áreas maiores do que as suas para poder atender a população crônica que precisava de cuidado continuado. O fato é que em vários lugares nós precisamos duplicar portas de entrada, duplicar serviços, em nome de ter serviços com menor risco de contaminação na linha de cuidado da Covid, em especial da Covid grave. Isso demandou um aumento da quantidade de profissionais de saúde, porque aumentou os serviços. Não só aumentou os serviços que tiveram que ser construídos, né, temporários ou serviços que têm legado, UTIs, enfermarias, mas serviços que precisaram ser duplicados para atender essa população. Um outro fator que exigiu mais profissionais de saúde também é o processo de adoecimento. Não vou nem aprofundar nisso, vou até pautar aí o Odorico, porque o Odorico tem acompanhado algumas pesquisas importantes sobre as curvas de adoecimento e de afastamento dos profissionais de saúde. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e médicas, fisioterapeutas, enfim, o conjunto dos profissionais de saúde, e a gente tem aí já indicadores alarmantes e tristes, né, da quantidade de profissionais no Brasil, tanto em termos de óbitos, quanto em termos de afastamentos e adoecimentos. E aí, quem seria um ator que poderia tentar atuar em todas essas perspectivas? O cuidado especializado que acontece no hospital, onde foi demandado dos profissionais um aprendizado, porque muitos profissionais não atuavam naquele âmbito, fazendo a monitoração dos usuários em estado grave. Muitos profissionais não atuavam com práticas, né, com habilidades e atitudes no cotidiano relacionadas à intubação e a cuidar desses usuários, e passaram a ter que fazer essa atividade ante a grande demanda que o Sistema Único de Saúde teve por causa da pandemia. Um ator que poderia fazer uma ação rápida, imediata, com uma ação que ela teria começaria a ter resultados em 15 dias, era, por exemplo, o Ministério da Saúde. Eu não vou falar aqui das várias ações que o Ministério poderia ter feito, seja estimulando o parque produtivo a produzir insumos, equipamentos que são necessários para cuidar da Covid, seja mobilizando, conseguindo fazer compras internacionais para respiradores, etc., coisas que, ante a desorganização da federação, acabou tendo que os estados fazerem, mas os estados fazerem isso, na maior parte das vezes, sem uma coordenação nacional que seria importante para organizar isso. Não vou nem falar disso. Eu vou falar do ponto de vista do nosso tema em relação aos profissionais. Uma edição, por exemplo, do Mais Médicos, onde o provimento emergencial tivesse voltado para a Covid, nós teríamos vários elementos importantes. Nós teríamos elementos importantes que você poderia trabalhar com médicos formados no Brasil, poderia trabalhar com médicos brasileiros formados fora do Brasil, poderíamos trabalhar com médicos estrangeiros e poderíamos fazer acordos de cooperação. Nós temos que ver que o Brasil foi um dos últimos países afetados com a pandemia. Nós temos que perceber que tanto nos Estados Unidos, por exemplo, tiveram novas regras para você tentar aproveitar ao máximo os médicos que estavam no país, mesmo médicos que não estavam com o exercício profissional estabelecido, como nós tivemos situações como a Itália, que fez acordos de cooperação internacional
para levar médicos especialistas para suprir em áreas com dificuldade. Pela legislação do Mais Médicos e pelo perfil, né, de possibilidade de chamamento do Mais Médicos, um programa Mais Médicos com um provimento emergencial para a Covid seria fundamental, em especial considerando que quando a pandemia chegou em níveis, né, estamos nesses níveis graves aqui no país, alguns outros países já tinham passado por esse problema e países já tinham desenvolvido experiências. Da mesma maneira que agora a gente tenta negociar respiradores que deixam de ser usados em outros países, nós também tivemos situações onde a gente poderia ter lançado mão de um programa ágil e que conseguisse responder à população mais vulnerável e aos municípios com maior dificuldade de enfrentar a crise. O fato é que os estados tentaram e tiveram que se valer de vários mecanismos para tentar resolver esse problema, uma vez que o governo federal tinha as ferramentas na mão, mas ele não as usou, né? No Nordeste, por exemplo, nós tivemos aqui uma resolução do consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável do Nordeste, que foi a resolução das brigadas emergenciais da saúde, que tem duas concepções fundamentais. Uma primeira, enquanto resolução, é justamente a atividade para que você possa contar com alguns públicos, para eles poderem reforçar a equipe da saúde. Contratos emergenciais é o primeiro público, né? Contratos emergenciais para o conjunto dos profissionais de saúde. Um segundo elemento, voluntários, a organização dos voluntários. Um terceiro elemento, convocar os estudantes do último ano das várias profissões para poder ajudar nos vários serviços de saúde. Um outro elemento também é a resolução da Brigada Emergencial, que ela apontou uma lógica onde esses estados atuam mais fortemente na ordenação da formação de recursos humanos em saúde. E o que aponta para isso? Aponta, por exemplo, para fazer um desenho de um processo de revalidação de diplomas de médicos que formaram fora do Brasil, num processo que acontece articulado ao SUS, a partir de estágio supervisionado, num processo de avaliação formativa, progressiva, processual, e que traga a esses profissionais mais de 15 mil médicos, né, que estão no país, que não podem exercer porque não revalidaram diplomas de uma avaliação de um exame que desde 2017 não acontece, e a possibilidade de fazer isso via as universidades públicas junto do sistema de saúde. Para concluir, a Brigada também traz uma outra concepção, que não é só essa da resolução e desses públicos que eu citei, que podem ser convocados para fortalecer o combate à Covid. A Brigada também tem essa ideia que eu falei lá no início, reforçar esse papel da atenção básica e da atenção primária, junto com a vigilância em saúde, para ir ao território, para identificar os contactantes, sintomáticos ou não sintomáticos, para ser ágil em orientar as pessoas, em educar, fazer a educação popular em saúde, referente ao próprio autocuidado das pessoas, mas tentar trabalhar também para resolver as situações onde há necessidade de isolamento social, onde há necessidade de mudança de onde está, das moradias, de se trabalha, se não trabalha, como organiza e reproduz a sua vida, para a gente evitar os índices de transmissão da doença. Então, a Brigada também tem essa ideia, vários esforços para concluir do consórcio apontam para isso. O que eu estava falando antes das tecnologias de informação e comunicação, seja o Monitora Covid, seja a sala de situação, seja o registro eletrônico de saúde, seja a plataforma eletrônica da saúde, apontam para a gente poder, por exemplo, conectando ESUS Atenção Básica, ESUS VE e GAL, identificar usuários com exames positivos para a Covid, identificar profissionais, usuários com sintomas de Covid, e a gente conseguir colocar essa informação para a autoridade sanitária do município, colocar essa informação para a equipe de saúde da família, para essa equipe poder ir na casa do usuário, fazer busca ativa, orientar, identificar contactantes e atuar no território para reduzir a transmissão. É isso. Obrigado. Fico aí para o debate. Tchau. Obrigado a você. Obrigado primeiro para resolver o problema técnico e entrar falando sem eu poder fazer a abertura. Eu tive um probleminha aqui com a internet. Segundo, lembrar que eu fiz na sua apresentação, esqueci de mencionar algo relevante, inclusive que você traz na sua fala. Você integra o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, né, e está atuando nessa área. E lembrar a todos também que eu estou vestido assim com essa camisa quadriculada, porque aqui no Nordeste nós comemoramos durante o período
junino, a festa junina, né? Anteontem foi dia de São João, e eu estou aqui também fazendo essa homenagem. Lhe agradeço, Eider, bastante. Aguardo você já na segunda rodada para sua fala. Eu vou trazer agora o Nésio. Secretário Nésio, boa tarde. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Queria lhe ouvir, você que tem uma experiência pessoal, você que é formado em medicina no exterior, que veio e revalidou seu diploma aqui, você que tem aí o encargo agora de responder pela saúde no Estado do Espírito Santo, esse estado importante na federação. Eu queria ouvir um pouquinho essa sua experiência sobre o provimento profissional e também a sua história um pouco pessoal, ouvir um pouquinho sobre isso. Fique à vontade, a fala está com você. Então, Tiago, obrigado. Eu quero começar dizendo que eu tenho um orgulho muito grande de poder ser fruto de uma geração que viveu o auge do latino-americanismo, né, na nossa época, né, nos nossos tempos mais contemporâneos. Eu sou profissional médico formado pela Revolução Cubana, num momento que fui para Cuba em 2006, né, pude, ao longo da minha formação como médico, para além de médico, aprender muitas outras áreas da vida, muitos conhecimentos, desenvolver muitas outras habilidades e viver uma época muito especial, tanto da Revolução Cubana quanto da América Latina, quando um conjunto grande de governos progressistas conduziam um protagonismo, tanto político internacional, dessa região que sempre se comportou como um quintal, né, dos Estados Unidos, do imperialismo norte-americano, quanto também uma época em que grandes políticas, né, de promoção da justiça social, da igualdade, estiveram em andamentos na América Latina. E a experiência particular de poder morar num país socialista, bloqueado, que vive com um conjunto grande de imposições e restrições do seu desenvolvimento e limitações ao seu desenvolvimento econômico, é um país pobre, bloqueado, que com muita vontade política e determinação construiu experiências sociais, de uma formação econômico-social muito extraordinária, com indicadores de educação, saúde, desenvolvimento humano invejáveis a países de primeiro mundo. E ao viver em Cuba, eu pude perceber que eu estava inserido numa sociedade, num sistema político que transformava todo o serviço de saúde em um espaço de formação profissional contextualizado. Dentro do sistema de saúde cubano, toda unidade de saúde da família, toda policlínica, todo hospital, todos, literalmente todos, são campos de práticas para a formação de programas de graduação, de residência. Você vai num laboratório de um hospital privado, tem lá alunos de cursos da área da farmacologia, da biomedicina. Você vai no centro de fisioterapia, tem numa policlínica, tem estudantes das diversas áreas. Em qualquer hospital, em qualquer unidade básica, um conjunto grande de profissionais fazendo residências médicas, estudando graduação de enfermagem, medicina, das diversas áreas, das diversas profissões da saúde, e um sistema muito bem hierarquizado e capilarizado em todo o país. Né? Eu digo sempre que as pessoas que pensam que Cuba só faz um sistema de saúde porque é exitoso, porque faz muita promoção da saúde, muita palestra, está totalmente equivocado. Cuba tem um sistema de saúde muito robusto do ponto de vista de tecnologia, de uma rede hospitalar muito capilarizada, uma proporção gigantesca de leitos em relação à população, e com grades de referências e perfis de hospitais muito bem desenhados em todo o território nacional. Então, ter saído daquela experiência muito rica, regressado ao Brasil, de imediato fui trabalhar na gestão municipal, estive brevemente passando pelo Ceará, estive no Amazonas, tentando trabalhar e articular projetos de inovação em serviço, e acabei indo para Palmas. A partir da experiência da gestão que eu tive em Palmas, onde nós criamos a Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, a FESP, criamos uma legislação de bolsas de ensino, pesquisa e formação em serviço muito robusta, nós conseguimos fazer com que de provimento profissional que não se restringiam somente ao concurso público, ao vínculo seletista ou contratação de uma OS, mas que pudessem reconhecer o campo de prática também, como aquela experiência que eu tive em Cuba, como um espaço tanto de formação profissional
contextualizado a partir de lógicas de educação, de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, de reconhecer o espaço da produção social do trabalho em saúde como um espaço privilegiado de aprendizagem. Nós, então, a partir de uma legislação e da experiência da FESP e Palmas, expandimos todos os programas de residências médicas e multiprofissionais da capital do Tocantins. Tínhamos, ao início da gestão do prefeito Carlos Amassa, na época, um residente atuando no serviço em saúde na capital. Ao finalizar a nossa gestão, nós saímos de um residente para um programa de residência integrada em saúde que tinha mais de 250 vagas e profissionais atuando dentro do Sistema Municipal de Saúde. Nós criamos, então, um Sistema Integrado de Saúde Escola do SUS, uma legislação que transformou a rede de serviço também em rede de ensino. Partindo daí para uma nova experiência de gestão aqui no Espírito Santo, eu passei a nutrir muito toda a minha orientação e aquilo que a gente queria construir como experiência de gestão inovadora, transformadora, que pudesse promover algumas rupturas necessárias para algumas lógicas que se consolidaram dentro da gestão do SUS e da administração pública, que não conseguem mais responder às necessidades do dia de hoje. Também, então, criamos no Instituto Capixaba de Ciência, Tecnologia e Inovação, criamos um conjunto grande de iniciativas no primeiro ano de governo do governador Renato Casagrande, para poder reposicionar toda a atenção básica do Estado do Espírito Santo, que tinha a quarta pior cobertura de estratégia da saúde da família do país, e que tinha uma atenção básica totalmente dependente do programa Mais Médicos. Aqui no Espírito Santo, chegamos a ter praticamente 80% das equipes de saúde da família compostas exclusivamente por profissionais do programa Mais Médicos para o Brasil, que foi um programa extraordinário, um programa que conseguiu ter uma capacidade de provimento, uma capacidade de alocação de profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior, profissionais oriundos da cooperação, em rincões de difícil fixação profissional, tanto em grandes cidades, em áreas de periferias, quanto também no interior do país. E a experiência do Mais Médicos foi uma experiência que ela dividiu muito a história da atenção básica e das estratégias de provimento dentro do marco da Lei da Ciência e Tecnologia, da Inovação, da Educação e Serviço para o país. E aqui no Espírito Santo, então, nós construímos no primeiro ano de governo uma estratégia de criar o programa Qualifica PS, que já está no seu segundo ciclo de edital de chamamento público e que conseguiu colocar mais de 700 profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, fazendo uma formação em serviço de 3 anos, atuando na atenção básica e reposicionando a atenção básica. E isso construímos, então, nesse primeiro ano de governo, até o início agora desse primeiro quadrimestre, ampliamos mais de 123 equipes de saúde da família no Estado. Foi a maior expansão da estratégia da saúde da família dos últimos 12 anos do Estado do Espírito Santo em um espaço de tempo tão curto. E com essas estratégias em andamento, nós enfrentamos, então, a chegada da pandemia do Covid-19. Com essas estratégias em andamento, aqui no Estado do Espírito Santo, nós, então, vivemos a chegada do Covid-19, fomos o terceiro estado do país a identificar casos de coronavírus, aonde a pandemia passou a desafiar sistemas políticos do mundo inteiro. Passou a desafiar todos os regimes, todos os projetos nacionais, todos os sistemas de saúde públicas de cada nação. E aqui no país, e no Espírito Santo, então, nós colocamos aí 4 grandes desafios para os sistemas de saúde: o desafio da vigilância em saúde, o desafio de conseguir construir uma agenda de resposta rápida, de poder ter uma agenda capaz de identificar as melhores formas de poder romper a cadeia de transmissão da doença, uma agenda que pudesse enfrentar a repercussão de uma doença que tem uma evolução muito rápida, aguda, com uma letalidade muito grande na sociedade e que podem ter possíveis repercussões de condições crônicas no futuro. Me refiro ao aumento que já temos percebido no Estado do Espírito Santo da demanda por terapia renal substitutiva em pacientes egressos de internação hospitalar, tanto de enfermaria quanto das UTIs, aonde grande parte dos pacientes atingidos pelo coronavírus passam, então, a ser também pacientes que possuem uma condição crônica a ser cuidada pela atenção básica e pela atenção especializada ambulatorial no futuro. Tivemos um desafio de ter uma resposta rápida que não aconteceu por parte do governo federal em virtude de todos os problemas que foram conhecidos. E aí, no que diz respeito à matéria das formas de provimento em tempos de pandemia, eu quero aqui registrar a grande oportunidade que o Brasil perdeu
de poder ter respondido de maneira rápida com uma recomposição da capacidade assistencial do país, tanto na atenção básica quanto em outras áreas também, como, por exemplo, a rede de urgência e emergência e hospitalar, onde as tecnologias de provimento que nós já conhecemos e consolidamos no país, a partir principalmente das residências médicas, do Provab, do Mais Médicos, poderíamos ter recrutado um conjunto grande de profissionais, já com registro no Brasil, profissionais também no exterior, para poder ampliar rapidamente a capacidade de resposta assistencial do Sistema Único de Saúde ao enfrentamento da pandemia. Nós ficamos envolvidos em polarizações políticas desnecessárias a este momento da pandemia, ficamos dependentes de uma resposta que não se materializou da construção da ADAPS e da nova agência, né, que pudessem fazer e reestruturar o provimento no país pelo projeto Médicos pelo Brasil, que trouxe para uma estratégia de provimento um modelo legal, um marco legal, que ele é muito mais moroso, muito mais cheio de proteções institucionais, que é o marco do seletista, o marco do vínculos trabalhistas a partir do concurso público, a partir de um grande processo seletivo nacional e de vínculos que têm uma fragilidade muito grande de conseguirem ser substituídos com rapidez. O vínculo seletista, ele é um vínculo que ele tem um conjunto grande de proteções à classe trabalhadora, um conjunto grande de proteções por parte do sistema de justiça e que, de fato, ele deve representar, eu acho assim, a grande base do provimento dos profissionais da saúde para a vida ordinária do sistema. Eu lá em Palmas, por exemplo, eu tinha 60%, 70% de toda a minha mão de obra atuante na atenção básica de profissionais efetivos, estatutários. Mas um conjunto grande de outros profissionais eram profissionais oriundos de programas de residência, de programas de provimento financiados pela Escola de Saúde Pública, como era o programa Palmas para Todos. A composição de um serviço de saúde, de transformar a rede de serviço em rede de ensino, ela pode mesclar esses componentes, de tanto ter uma estratégia de provimento mais estável por concurso público estatutário, seletista, mas também como uma estratégia de poder utilizar o espaço de serviço como um espaço para a formação profissional e também com formas de respostas mais rápidas ao provimento. Se o Ministério da Saúde tivesse lançado mão de organizar vários processos de seleção do programa de recrutamento, como, por exemplo, pelo próprio Mais Médicos pelo Brasil, e recompondo que talvez ter lançado programas de formação semelhantes para a área hospitalar, para a área de urgência e emergência, nós teríamos tido uma capacidade de, em 30 a 45 dias, ter provido um conjunto grande de profissionais que poderiam estar vinculados às instituições de ensino e pesquisa do país, poderiam estar vinculados à Fiocruz. Nós perdemos uma grande oportunidade de poder recompor a capacidade do sistema, de poder enfrentar a pandemia e salvar vidas. No entanto, a polarização, todo o combate ao legado do governo Lula e Dilma, o combate a um marco que existiu na saúde pública brasileira e a tentativa de firmar um novo que não chegou, impediu que o país, no seu conjunto, estabelecesse essa resposta. Aqui no Espírito Santo, nós conseguimos coincidir o segundo ciclo do provimento do Qualifica PS, aonde, iniciando o mês de abril, bem no mês mais crítico da pandemia, 280 novos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, passaram a recompor as equipes de estratégias da saúde da família do Espírito Santo, a partir da estratégia de provimento vinculada aos editais do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação. Nós entendemos de que esse tipo de estratégia não deve se fundamentar e nem ser a base principal, a coluna vertebral de qualquer organização de sistema de saúde, mas ele deve ser considerado um instrumento complementar para poder compor e organizar parte do sistema de saúde a estratégia de ciência e tecnologia, de inovação, informação e serviço. Nós temos o desafio agora, que está posto já no nível de evolução da pandemia que chegamos no Espírito Santo, ao desafio de preparar a retomada, preparar a recuperação, preparar a possibilidade dessa carga de doenças que foi reduzida no sistema de saúde por conta do aumento do isolamento social, e tivemos aqui no estado, por exemplo, a redução de causas externas, de infartos, a redução de acidentes, de doenças cardiovasculares, e o sistema de saúde, com o aumento do isolamento social, teve uma pressão de outras condições de saúde reduzida. No entanto, agora, com o alcance do platô, de uma possível
tendência de estabilização e fase de recuperação da pandemia em alguns estados, o sistema de saúde passará a ser pressionado pelo aquele conjunto grande de condições de saúde anteriores, com ainda uma prevalência importante da pandemia, com os riscos de segunda ondas e de novos processos de crise epidemiológica, de desastre epidemiológico derivados da pandemia do Covid-19. E nesse momento, então, preparar e expandir a atenção básica, a rede hospitalar, reconhecer o legado que essa expansão de leitos que nós fizemos no país e permitir que ela possa permanecer depois como um legado, a infraestrutura instalada do SUS, ela passa a ser o desafio da fase da retomada, da recuperação, e no futuro também, o desafio de estudar mais, de conhecer mais a repercussão das pessoas que foram atingidas pela pandemia, pelo Covid-19, no desenvolvimento de outras doenças e outras condições crônicas. Não é simples e não é fácil, e respostas simples não vão resolver o problema da pandemia. Respostas simples não vão salvar vidas. Respostas simples e polarizações políticas desnecessárias não vão trazer de volta os nossos entes queridos. E nós ainda temos que entender que o Brasil viverá uma situação de calamidade relacionada à pandemia de um tempo de duração maior que outros países. Nós precisaremos entender de que a repercussão do Covid, tanto na economia quanto na saúde pública, será semelhante a uma situação de guerra de longo prazo. Nós não podemos nos cansar do assunto, nos cansar dos desafios anteriores e dos desafios novos impostos ao sistema de saúde. Então, nessa perspectiva, eu concluo a minha contribuição aqui com os colegas, nesse espaço aqui promovido pelo IDISA. Quero colocar também que estratégias de desenvolvimento... Eu caí ou estou online? Não, está online, está online. Tá online. Saiu tá aqui online. na imagem. Caiu? Alô? Acho que o Nésio teve um probleminha técnico lá, ele estava para concluir sua fala, ver se ele retorna. Se ele não retornar, eu vou dar sequência à nossa conversa aqui, chamando agora para debater o professor Odorico Monteiro, ele que foi meu professor da especialização em Direito Sanitário, promovida pelo IDISA, e em razão disso, inclusive, o Nésio voltou. Eu vou voltar a palavra a você, Nésio. Para poder concluir aqui minha contribuição, rapidamente, Não. desculpa, Thiago, que o governador já à vontade. Na sala de situação do governo para poder estar discutindo a pandemia, não vou poder continuar no debate. Mas eu queria só concluir a minha contribuição dizendo de que outras estratégias de provimento também são importantes neste momento serem levadas em consideração, como, por exemplo, nós tivemos no Maranhão a experiência da empresa maranhense de gestão de serviços hospitalares, a IMSER, que ela assumiu a direção, o provimento de profissionais de maneira mais rápida, célere, para a estruturação e a gestão dos hospitais de campanha. Nós temos também a experiência aqui no Espírito Santo, que estamos construindo com a Fundação Nova Capixaba, que é uma fundação que se ocupará da gestão do serviço de saúde a partir de um outro marco de provimento profissional, que não é o vínculo estatutário da gestão pública direta. Então, eu acho que também outras estratégias e outros marcos legais, eles estão disponíveis para que os gestores possam adotar no momento de pandemia, no momento de crise, e também nesse momento de recuperação e de retomada das atividades do sistema de saúde do país e da concomitância de diversas condições de saúde já conhecidas, junto com a repercussão do Covid no futuro. Então, concluo assim a minha fala, agradeço, Thiago, e a todos os colegas, e peço licença para poder me retirar, porque eu tenho que voltar aqui para a atividade da sala de situação de governo. Nós aqui agradecemos a você por ter aberto essa agenda aí no meio da luta, que é ser secretário de saúde no estado como Espírito Santo, nesse momento de pandemia. Eu sei de todos os avanços que você tem tocado aí, aposta na inovação, na tecnologia, aposta em novos modelos jurídicos de organização. Eu lhe agradeço muito por essa contribuição aqui, lhe desejo aí sucesso aí nessa empreitada, meu amigo. Tchau, tchau. E quero só dizer, Thiago, que um conjunto grande, essas inovações todas que hoje eu tenho a oportunidade de poder viver sob a liderança de Renato Casagrande, um gestor muito arrojado, um grande quadro político, democrata da esquerda brasileira, elas são possíveis porque nós tivemos experiências corajosas que nos precederam.
e acúmulos que nos precederam, acúmulos como promovido pelo doutor Odorico, pelo Eider, por você, por toda a contribuição que o IDISA tem dado ao país, a toda a nova luta pela reforma sanitária, pela consolidação do SUS, e registro aqui, em nome de Renato Casagrande, do Governo do Espírito Santo, o nosso agradecimento ao IDISA por todas as contribuições que tem dado à nossa gestão aqui no Espírito Santo, na construção, por exemplo, do marco que permitiu construir a Fundação Inova Capixaba. Meu agradecimento aqui ao IDISA e licença aqui aos colegas. Um abraço, gente. Ao final, Obrigado. Teremos. Tchau. Então, vamos dar sequência aqui, como eu ia dizendo, eu vou chamar aqui foi professor de todos aqui, mas o professor Dorico Monteiro, professor do curso de especialização em Direito Sanitário, realizado pelo IDISA, esse curso que tem renome aí nacional, formou muitos quadros, e aqui aproveito fazendo essa chamada para ele, mandar um abraço para um grupo que nós temos, que é o Grupo de Trabalho Direito Sanitário do CONASEMES, coordenado pela Fernanda, brilhantemente pela Fernanda, e mandar um abraço a Tadahiro, a Angélica, a todos que estão lá no grupo, que nos assistem aí. Um forte abraço. É com você, professor. Ô, Tiago, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço. Você vê que eu estava aqui do meu lado com a minha goiabeira, viu? Homenagem ao Wesley que se formou em Cuba, aos cubanos, e a minha goiabeira de São João. Aí quando você lembrou, rapaz, imediatamente eu já estou aqui com a minha goiabeira. Eu fiz por coincidência, tive uma live dia 24, dia de São João, e essa goiabeira aqui também, estou aqui já também em homenagem a São João aqui no Nordeste. Mas, Tiago, aproveitar e mandar meu abraço novamente para a professora Leni Santos, para o professor Nelson, para você, todos que fazem o IDISA, a Carol, a toda a turma também da Fundação Sino Didal, que abriga o IDISA aí junto, e aqui eu quero também fazer um registro da memória de Guido Ivan de Carvalho, que inspirou toda essa questão do IDISA com a Leni, e o nosso querido Gilson Carvalho. Então, são pessoas que nós temos que, nesse momento de crise, nesse momento que a gente está debatendo e discutindo os grandes desafios da construção do SUS no Brasil, eu tive o privilégio de viver com os dois, mas muito intensamente com o Gilson Carvalho, rodando esse país, e nesse momento eu quero aqui fazer essa homenagem do IDISA, que é fruto da visão, né, desse grupo aí de Campinas que tem colocado, e a Leni com o Nelson tem puxado isso para frente, e você hoje também, como dirigente do IDISA, e o Charles Tocantins, que coordena a parte do IDISA regional. Veja só, eu quando refletindo aqui sobre essa questão do provimento de recursos humanos em questão de pandemia, eu coloquei aqui algumas reflexões que para mim são muito fortes. Primeiro, eu acho que a gente não pode discutir a questão do provimento de recursos humanos no transpandemia, sem discutir o pós-pandemia, o transpandemia e o que a gente vê pelo futuro. Né? Isso é uma coisa muito importante. Acho que o Eider já colocou uma série de questões ligadas aos desafios aí, inclusive da atenção primária. Agora, o Nésio colocou também questões que estão ligadas os vários desenhos que têm se construído nos estados para dar, de certa forma, resposta a essa grave questão do provimento, mas eu queria fazer uma reflexão, digamos, dentro do que a gente enfrenta no Brasil. Eu diria que o provimento de recursos humanos no Brasil, no SUS, é um pecado original. É um pecado original. Por que é um pecado original? Porque ele está na origem, né, daqueles grandes desafios, dos grandes dilemas do SUS. Porque se de um lado o SUS traz para nós aquele grande legado do Estado de Bem-Estar Social Europeu, do pós-guerra, criando um sistema universal de saúde, que são sistemas universais na sua própria estrutura, o sistema canadense, que é outro sistema universal. Nós temos, de um lado, né, quando a gente cria o artigo ali, 198, que a gente vai dizer que o SUS vai ser essa rede regionalizada e hierarquizada de saúde, mas você permite à iniciativa privada a questão da organização do sistema de saúde, essa questão aí vai colocar para a gente
a questão de dois polos, né? De um lado, um sistema de inspiração da social-democracia europeia, de inspiração socialista, o primeiro sistema universal de saúde do mundo é o sistema soviético, mas, por outro lado, ele passa a conviver com o tensionamento do liberal privado americano. Esse tensionamento do liberal privado americano, ele vai trazer um aprisionamento do SUS em algumas questões muito fortes. E eu diria que ela se apresenta de forma mais grave na questão do provimento. Por que, professor Dorico, acontece essa questão do provimento, do SUS, com essa questão do pecado original e da influência do modelo liberal privado americano? Porque você tem, na composição do PIB brasileiro, de 8% que a gente gasta com saúde, você tem aí 4,2% com o setor privado, liberal privado, e do outro você tem 3,8%, né, do Estado. O médico canadense, ele é funcionário do governo canadense, porque o Sistema Universal de Saúde, quando a gente colocou na Constituição, no artigo 200, inciso 3, que compete ao SUS o ordenamento de recursos humanos na saúde, o que é ordenar, o que é estruturar, o que é organizar, o que é planejar a questão do ordenamento de recursos na saúde? É que o Estado compete a ele construir dois grandes itinerários. O itinerário do mundo da educação e o itinerário do mundo do trabalho. O Estado compete a ele planejar. E você planeja e você discute. O que é necessário? O Sistema Único de Saúde, ele tem que pensar sempre na necessidade da população. Qual é a necessidade da população de médicos para atenção primária? Qual é a necessidade de médicos para dar diagnóstico de paciente com acidente vascular cerebral? Qual é a necessidade de médicos para dar diagnóstico de pacientes com infarto agudo do miocárdio, fazer imediatamente na janela de tempo que é necessário para salvar uma vida, fazer um cateterismo, implantar um stent se for o caso, ou programar o paciente para fazer uma cirurgia aberta. Compete ao Estado planejar e garantir agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, técnicos de enfermagem, profissionais de todas as 11 categorias da saúde, capacitado e treinado, e definir quando forma, aonde forma, e como ele garante a esse profissional uma carreira para que ele possa entrar e sair do sistema com tudo aquilo que é direito de um trabalhador da saúde. Então, esse problema do provimento e recurso humano na saúde no Brasil, nós não conseguimos unificar o mundo do trabalho com o mundo da educação. Então, você tem categorias que a pessoa forma profissionais sem necessidade para o sistema. E tem situações que você não forma os profissionais necessários para o sistema. O sistema não consegue sentir a necessidade da população, o seu perfil demográfico, o seu perfil epidemiológico, o seu perfil de adoecimento, a sua tecnologia necessária e formar pessoas no mundo da educação para ele ingressar no mundo do trabalho de forma articulada. Isso é fundamental. Isso a Europa faz. Isso o Canadá faz. Isso Cuba faz. Por que eu estou falando desses países? Porque são os países de sistema universal de saúde. Nós somos o maior país com sistema universal de saúde no mundo. Você tem a Europa, o maior a Alemanha, com 82 milhões, e você tem os canadenses. Então, o Estado brasileiro abriu mão de planejar, de ordenar o recurso humano na saúde. E aí você cria uma grande contradição, porque você, de um lado, você tem a necessidade de ordenar o sistema, é uma necessidade da natureza dele, é intrínseco ao Sistema Universal de Saúde o planejamento e o ordenamento de recursos humanos, e do outro lado, você tem um sistema de educação
inspirado no modelo liberal privado, e um modelo também grande de um mercado de trabalho no liberal privado, que o Estado não consegue articular. E aí ele vive dando respostas a situações de sintomas, né, de momentos de sintomas agudos. Eu diria que a grande resposta a um grande sistema agudo foi o Mais Médico. Por exemplo, né, quando ali o Estado brasileiro, pressionado pelos prefeitos, que assumia a necessidade da responsabilidade do sistema de saúde, pelo impacto de uma expansão da atenção primária grande a partir do Programa Saúde da Família, a sensibilidade do ministro Alexandre Padilha, a sensibilidade da presidenta Dilma, que criou o Programa Mais Médico, a Lei 12.871 de 2013, que infelizmente, né, como dizia o nosso querido Gilson Carvalho, a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei não está acontecendo com essa lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é a essência do problema do provimento. E aí, quando você tem uma crise sanitária nessas proporções, como a pandemia, tudo isso é agudizado. Né? Então, nós temos que entender que nós vamos ter que fazer um grande movimento para que, no Brasil, o Estado faça o planejamento do recurso humano na saúde, certo? Porque com isso, ele analisa a necessidade da população, ele planeja a incorporação tecnológica, né? Inclusive, isso tem sido uma coisa, Tiago, e com apoio da Leni, nós criamos um projeto de lei que foi votado já na Comissão de Seguridade Social, que é o Plano Decenal da Saúde. Não dá para você ter um sistema universal de saúde sem você ter plano decenal da saúde, sem você ter planejamento, sem você organizar. Eu diria que a educação fez isso. E todo o estrago que o ministro Abraham Weintraub, que saiu agora, só não foi maior, porque os estados têm os seus planos estaduais de educação e os municípios têm seus planos estaduais, municipais de educação. E, de certa forma, né, nesse momento que nós estamos vivendo, na crise, né, que você tem, em média, um ministro da saúde por ano, e em plena pandemia você passa a ter 3 ministros, um ministro por mês, e agora nós estamos sem ministro, inclusive, só não é maior o dano pela capacidade dos estados e dos municípios de darem resposta. Então, o provimento de recurso humano, ele fica, né, no meio de toda essa questão, por isso que nós temos que pensar ele no processo transpandêmico e pós-pandêmico. 3 questões me chamam a atenção sobre esse tema ontem no Jornal Nacional. 3, assim, se a gente for ver. Os servidores do Rio de Janeiro, na rua, reclamando que não receberam salário, porque eles são vinculados à organização social, certo? E não pagaram os servidores. Os profissionais da Força Nacional que foram para a Amazonas prestar serviço, também sem receber salário, pelo Ministério da Saúde. E o governo federal, que entendeu de construir alguns hospitais de campanha, praticamente todos os hospitais de campanha do governo estão sem ser inaugurados, porque não tem profissionais de saúde. Então, a pandemia, ela, de certa forma, ela agudizou um conjunto de deficiências do sistema brasileiro, e aí, daquilo que dá suporte ao SUS, e ela agudizou. Primeiro, colocou em xeque a emenda constitucional 95. Quando o orçamento de guerra que foi aprovado, a primeira coisa que teve foi dizer que não, para a pandemia, não se aplica a emenda constitucional 95. O que, com certeza, nós vamos ter que fazer um grande movimento para que ela seja revogada. Então, do ponto de vista do desfinanciamento do sistema, um sistema que já era subfinanciado passou a ser desfinanciado. E isso repercute diretamente na questão dos recursos humanos. Mostrou que estávamos com os pés de barro, né? Ou seja, um sistema, um país que produz aviões, que produz automóveis, que produz grandes máquinas, que produz, que tira petróleo
do pré-sal, mas não consegue produzir equipamentos de proteção individual para os seus profissionais de saúde. O país que produz aviões, mas não produz respiradores. Que tecnologia tem que você não possa embarcar num respirador e produzir esse respirador no Brasil? Por quê? Porque também não planejamos, do ponto de vista da nossa relação de necessidade com o complexo produtivo da saúde, entendendo que o complexo produtivo da saúde é algo estratégico para o país. Assim como os recursos humanos são estratégicos para o sistema de saúde. E agora nós vamos ter um apagão terapêutico. E esse apagão terapêutico, já aí o CONAS, o CONASEM estão aí já se batendo com o Ministério da Saúde, porque aí como o Ministério da Saúde não tem assumido, né, por um outro componente forte que eu vou falar daqui a pouco, que é o negacionismo do governo federal em relação à doença, ele não assumiu o papel de coordenação nacional da pandemia. Os municípios e os estados agora estão pelo alto consumo, sem medicamentos, para os kits de UTI. Ou seja, o grande problema no financiamento, o grande problema no complexo produtivo da saúde, o grande problema na incorporação tecnológica e o grande problema de recursos humanos. Eles estão todos juntos, né? E por que a pandemia ela agudizou isso? Primeiro, porque você tem um conjunto inclusive, de necessidade, né? Primeiro, da saúde pública, de um conjunto de profissionais que possam trabalhar, abordar, entender as questões de saúde pública, né? Depois, de profissionais especializados, né? Como é o caso, você teve aqui no Ceará, um só hospital, o Hospital Leonardo da Vinci, foi inaugurado para a pandemia, tem 150 leitos de UTI. 150 leitos de UTI no seu hospital são escalas de intensivista numa quantidade que o Estado não tem. Então, teve que formar, desdobrar profissionais, de certa forma, correndo, né? Ou seja, o que está claro para a gente é que um conjunto de questões que estão ligadas a essa pandemia, nós temos que ter como um legado, né? Ou seja, quais são os legados que nós vamos ter que ter no pós-pandemia? Primeiro, não podemos negar as doenças e as pandemias e as epidemias. O negacionismo do presidente da República, talvez, eu diria que seja o pior vírus que nós tivemos que enfrentar, é o vírus do negacionismo do próprio presidente da República, que tem negado a pandemia em todo momento. Segundo, negar a ciência. Não podemos negar a ciência. Terceiro, o SUS tem que ter planejamento de curto, médio e longo prazo. E no planejamento, nós temos que pensar que temos que ter planos de Estado e não planos de governo. Ou seja, quando nós criamos o Mais Médico, e criamos em lei, né, infelizmente, não está sendo cumprida, a Lei 12.871, né, de 2013, era exatamente para entender que era um programa de Estado, né? Porque é uma média de um ministro por ano. 2013 era o Padilha, 2014 o Arthur Quiolo, 2015 o Marcelo Castro, 2017 o Ricardo Barros, 2018 o Gilberto Ockley, 2019 o Mandetta, 2019 2, né? O Tati, e 2019 3 agora o general Pazuello. Ou seja, um ministro por ano e numa pandemia um ministro por mês. O país não. E cada um chega com o seu plano, cada um chega com o seu kit e cada um quer fazer do zero e não reconhecer o que o outro fez. Isso tem sido um grande problema para o sistema único de saúde brasileiro. E esse problema na área de recursos humanos, Tiago, é muito grave, né? Então, eu diria que fica aí para a gente o grande desafio de entender que, para que a gente possa resolver esse grave problema, né, do ordenamento de recursos humanos, da contratação, do planejamento estratégico, né, nós temos que pensar isso
de forma estratégica e com um componente que é muito importante, que é pensar como você articula uma política nacional de base local. Ou seja, não dá... Por que o Mais Médico foi fundamental naquele momento? Porque você tem um conjunto de pequenos e médios municípios que tem literalmente dificuldade de prover médicos. Ele faz o concurso, o médico se inscreve, passa 3 meses, o recém-formado vai embora. Ele vai lá fazer um pit stop. Então, nós temos que pensar como é que você articula uma carreira que ele possa transitar, né? Então, as várias iniciativas que foram tidas, inclusive com a Fundação, Eide depois pode falar um pouco, a Fundação que foi criada para médicos de família, né, em alguns estados, na Bahia, acho que Sergipe também, são alternativas. Hoje você tem uma questão que são as organizações sociais. Só que isso tudo é coisa atomizada, tá certo? E, de certa forma, não resolve estrategicamente, porque nós temos que pensar isso dentro de uma política nacional. Ou seja, ainda é aquilo que o Gilson Carvalho tanto nos ensinou. Infelizmente, ainda é a ousadia de fazer cumprir a lei. Ou seja, ainda estamos em dívida com a Constituição de não ainda ter colocado em prática o artigo 200, no seu inciso 3. E isso tem dificultado muito a questão do ordenamento de recursos humanos no Brasil e que se agudizou muito nessa pandemia, por várias razões, em várias áreas, desde a deficiência, desde o processo de trabalho, desde a questão do processo de contratualização e pagamento do profissional, treinamento, capacitação, mas a gente espera que isso seja um dos legados que aí cabe ao Ministério da Saúde, aos seus técnicos, ao CONAS e ao CONASEMES, colocar isso na agenda pós-pandemia, para que a gente possa, de uma vez por todas, tentar mitigar, criar uma política para mitigar esse grande problema junto ao sistema de saúde do Brasil. Obrigado, Tiago. Ficamos aqui. Muito obrigado, professor, muito obrigado. Achei sensacional esse resgate histórico para dizer que esse problema da ordenação, da formação, ele já está nos primórdios do SUS, tanto é que lá a gente previu desde 88 a própria competência para ordenar essa formação e ela vem sendo descumprida, né? Muito obrigado, eu vou chamar então agora o Charles, lhe agradeço e daqui a pouco lhe chamo para a segunda rodada. Boa tarde, olá. Boa tarde, Charles. Tudo bom? Como está? Eu sei que aí no Pará as coisas têm estado difíceis, assim como estão em todo o Brasil, né? Mas eu sei que também o Pará, nessa perspectiva de que os estados acabaram tendo que encontrar soluções para enfrentar a pandemia, o Pará deu início a um processo que foi exitoso, teve apoio dos órgãos, inclusive, externos de controle, teve o próprio decisão judicial, uma série de problemas. Queria ouvir você também sobre essa experiência aí do Pará, essa experiência que acabou culminando na autorização legal e judicial, né, para a atuação dos médicos cubanos que haviam participado do programa Mais Médicos, que permaneciam no território brasileiro, especialmente aí no estado do Pará, para enfrentamento da pandemia. Queria lhe ouvir também, e fique à vontade para trazer e abordar a forma que lhe couber melhor. Boa tarde a todos, um abraço especial aos colegas do IDISA. E começar pela análise final muito bem feita pelo Dorico. Eu acho que a condução do Ministério da Saúde e a condução nacional desta crise tem sido desastrosa. Seja pela ausência de uma verdadeira condução, você teve 3 ministros, né? Teve Mandetta, colocando o ministro Tachi, e agora nós estamos com o general Pazuello, 3 ministros em 90 dias. Tivemos uma condução muito complicada a respeito do isolamento social, causando uma guerra interna, porque pessoas que diziam, olha, o presidente da República diz que não é necessário, o prefeito diz que é preciso fechar comércio, municípios vizinhos, conflito entre o gestor estadual e o gestor municipal, enfim, uma diversidade de conflito no momento na qual o país deveria ter uma condução única, uma política que norteasse todo o território nacional no enfrentamento da pandemia. Uma coisa que também o Dorico colocou, que eu acho que é importante referir, e eu posso dizer que o Estado também vive esse problema, eu acho que houve não houve um planejamento nacional
E a nível de plano estadual, eu acredito que os planos estaduais ficaram muito aquém a tratar dos verdadeiros problemas, que logo depois se descortinaram. Um deles foi a questão de conhecer perfeitamente o território de cada estado e cada município brasileiro e saber dos problemas estruturais relativos a esses territórios. E um desses problemas estruturais, com certeza, é relacionado à situação do pessoal. Então, nós tivemos um grande problema na área. Estão me ouvindo, Tiago? Oi, Tiago. Lhe escutamos perfeitamente, Charles. Ok. Então, um dos grandes problemas relacionados à pandemia na questão de pessoal. E hoje nós temos também, para configurar esse quadro, um tanto quanto caótico, um afastamento do Ministério da Saúde da base relacionada às academias. Então, você tem pouco relacionamento com quem estuda, tem controle de métrica do Sistema Único de Saúde. Nós, gestores, temos muito conhecimento de fato e temos uma ação histórica no sistema, mas sempre acompanhado de quem conhece a métrica, quem conhece a epidemiologia, quem conhece a história, para que a gente possa ações que Está falhando um pouco sua internet, Charles. Aqui, pelo menos, parou. Eu não lhe escuto. Teria uma conduta, os casos leves teriam outra conduta. Municípios com ausência de uma política muito clara desses tratamentos começaram até a fazer kits de tratamento, sacolinhas de medicamento. Houve aquela polêmica do tratamento da hidrocloroquina, da hidroxicloroquina, enfim. Houve um desencontro total no planejamento, na condução técnica, na ausência de uma política clara de como conduzir essa situação. O campo da questão, o campo como essencial nesse processo, podemos dizer que a ausência de uma política de pessoal para a área mais vulnerável, hoje, nós temos profissionais de saúde que na maioria dos municípios atuam não só na unidade básica, mas fazem também expediente em hospitais e UPA para dar a complementação salarial do salário do profissional médico em regra. Então, muitas vezes, esse profissional ele estava na UPA tratando pacientes de Covid e levava o problema também, não só ao profissional médico, mas em essência o médico. Outros profissionais que tinham dupla, tripla jornada, acabavam levando essa possibilidade de contaminação para a rede básica. E isso foi muito Acho que a internet do Charles está apresentando problemas. Eu vou ver se ele consegue restabelecer a conexão e retornar para a gente poder ouvir ele com a contribuição a respeito do tema aqui.
Enquanto isso, eu vou dar sequência a nosso diálogo aqui, né? Voltando à segunda rodada, agora tentando dialogar um pouco com as questões que foram postas, especialmente do ponto de vista jurídico. Tadahiro, que nos acompanha, que também é diretor do IDISA, traz os aspectos da dificuldade de se operacionalizar, seja por conta da legislação eleitoral, seja por conta da LRF, seja por conta das próprias limitações impostas pela legislação nesse momento para a recomposição da força de trabalho. Lembrar que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem a impossibilidade da redução salarial e dos servidores públicos, né? Então, alguns debates que perpassam esse tema, mas eu vou trazer o Eider aqui para voltar à segunda rodada e a gente seguir no nosso debate. Oi, Eider, tudo bom? Você me escuta? Escuto. O Charles está com um probleminha técnico ali, vou esperar ele voltar, vamos dar sequência aqui, que estamos ao vivo. Queria ele ouvir um pouquinho sobre essas questões que foram postas no debate aqui, seja por quem nos ouve, seja pelos próprios outros participantes, e aí a palavra é com você para uma fala um pouco menor nessa para a gente encaminhar, tá bom? Abraço. Tiago, eu não tenho muito a acrescentar, não. Achei fantásticas, né? Você é o coordenador, não vou dar uma de comentarista aqui, mas eu gostei muito da fala do Nésio, a fala do Odorico também, demais. Charles também estava trazendo um conjunto de elementos importantes, né? Nésio trouxe essa experiência da gestão estadual, Charles estava falando agora das dificuldades que os municípios estão vivendo, e a fala de Charles é mais do que a fala de um município do Pará, é a fala do COSEMES do Pará, né, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde do Pará, e também a Nacional, pela participação, ser vice-presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, e o Odorico trouxe esse elemento mais contextual, mais amplo, mais histórico, provocando a gente a pensar para além do tempo que a gente está pensando, né? Olhando para trás, aprendendo com o que tem atrás, para a gente poder pensar o futuro. Com relação às questões que você trouxe das perguntas, relacionadas às questões jurídicas, né? Eu acho que nós precisamos ter um debate sobre isso, e esse debate já tem um tempo que ele vem sendo cobrado, né? A gente falava, não dá mais hoje para a gente falar quem é militante da reforma sanitária, e se a gente não fizer um debate, não podemos ficar só no debate setorial. É impossível discutir o Sistema Único de Saúde hoje, por exemplo, se você não discute a questão da emenda constitucional do teto de gastos. Que SUS é esse que você vai discutir? As projeções mostram que algum governo ele já vem fazendo isso, mas além da prática, até do ponto de vista normativo, ele vai acabar botando uma escolha de Sofia para a população brasileira, que é a escolha entre a universalidade e a integralidade, né? Vai colocar a ideia de que ou se tem um pacote mínimo para todo mundo, ou só algumas pessoas que, em tese, não contratariam o mercado é que teriam acesso a um serviço público financiado pelo Estado, né? Tem propostas dessa natureza no discurso políticos, tem propostas dessa natureza no Congresso Nacional. O Odorico fez, mas esse é um debate que está colocado no país. Não dá para discutir o Sistema Único de Saúde, a reforma sanitária, sem discutir o teto de gastos. Não dá para a gente poder discutir também a reforma sanitária, o sistema de saúde, sem a gente discutir o que a sociedade brasileira pensa sobre as mínimas condições de vida e o que nós entendemos que são direitos sociais de cidadania. A gente está ainda olhando para aquilo que é o debate dos direitos universais. Lá, estou falando pós-guerra. Não estou falando de nada muito moderno e revolucionário. Eu estou falando da declaração da ONU sobre o que era entendido como direitos sociais, como direitos mínimos de cidadania, relacionados a trabalho, moradia, saúde, educação, segurança, para a pessoa não trabalhar a vida toda e a pessoa poder ter um tempo para poder diminuir o ritmo e se dedicar ao cuidado da vida dela, se não ao longo da vida, né, o quanto antes, para poder dosar o trabalho, o lazer, o cuidar da família, dos filhos, que a pandemia está mostrando agora a importância disso, que a gente negligenciou, mas pensando também na aposentadoria da Seguridade Social. Como é que se discute isso no Brasil hoje, se a gente tem um Estado que é um Estado que tem uma tributação absolutamente invertida, proporcionalmente maior, quanto mais a pessoa é pobre?
Quem mais paga imposto no Brasil não é a classe média. A classe média paga mais impostos do que a classe alta. Mas quem mais paga é a classe popular. Quem recebe um salário mínimo que não dá condições dela viver e de garantir condições adequadas de saúde, por exemplo, num conceito mais ampliado, entendendo a determinação social. Compra um determinado produto, porque o imposto maior no Brasil é sobre circulação de mercadorias e ele é rigorosamente o mesmo imposto que paga uma pessoa rica, uma pessoa pobre. Então, acho que tem elementos estruturais que são fundamentais para concluir e queria reforçar isso. A emenda constitucional, a tributação, a discussão da reforma tributária, ela é decisiva para o sistema de saúde, as discussões relacionadas ao Pacto Federativo, o que o Estado faz, o que o governo federal faz, o que os municípios fazem, e nesse arcabouço entra o debate do Odorico. Porque o que o Odorico está falando, para a gente poder pensar como o Sistema Único de Saúde vai lidar com os vínculos precários, como vai lidar com o planejamento de momento, como vai lidar com o seu crônico problema de financiamento, passa por esses debates que nós estamos fazendo, senão nós vamos ser sempre assodados a dar soluções insatisfatórias, porque as condições para as decisões estruturantes, elas não estão sendo colocadas na mesa, elas não estão sendo colocadas como objeto também de análise e de decisão. É isso, muito obrigado, foi um prazer participar, vou continuar até o final, eu quero ouvir todo mundo aí. Valeu, Obrigado, Eider. Manifestações, só vi uma pequenininha que passou aqui do Sábado Girardi, grande abraço aí, Sábado Girardi. Um abraço para o Sábado, ele que é professor lá da Universidade Federal de Minas Gerais, um estudioso, inclusive, de um tema do meu mestrado, que é a regulação de profissões em saúde, desse tema do provimento também. Eu vou chamar agora o Charles, acho que ele está com a internet melhor, vamos ouvir, que é uma fala importante para a gente aqui. Só Charles, meu companheiro. Não, obrigado, por favor, Thiago. Fique à vontade, o tempo é todo seu. Tá bom, então é só colocando que a condução desse processo, eu estou deixando no escuro, e cada um tentou, dentro das suas limitações e das suas pertinências, tentar encontrar saída, sobretudo no que concerne a questão dos profissionais médicos. No estado do Pará, a Secretaria de Estado de Saúde entrou com uma ação judicial pedindo a autorização para fazer a contratação de profissionais formados no exterior e que já tinham passado um tempo dentro do programa Mais Médico. Aí, o que foi colocado pelo Estado era que esses profissionais já tinham tido seus diplomas avaliados e validados por uma instituição internacional, a OPAS, e pelo Ministério da Saúde durante o advento do programa Mais Médico. E que já tinham uma licença à época para exercício da medicina, que era o RMS, que é o Registro do Ministério da Saúde. E esse foi um processo que nos ajudou bastante, sobretudo na região metropolitana da capital, que foi a primeira região que entrou em colapso, já que os profissionais que são da rede básica também exercem parte da sua jornada de trabalho nas unidades de pronto atendimento e unidades hospitalares. E quando parte desses profissionais adoeceram, tanto a rede básica ficou sem médico, quanto as UPAs fecharam, quanto os hospitais também ficaram sem profissionais. E o contingente desses profissionais chegou a aproximadamente 400 profissionais. Uns foram vinculados diretamente à OS, contratada pelo Estado para hospitais de campanha, e outros foram contratados diretamente pela Secretaria de Estado de Saúde. A região metropolitana de Belém vive um momento com mais calma de notificações e de casos moderados e graves, e hoje nós temos essa pandemia com gravidade adentrando na calha dos rios da região norte. O rio Amazonas, Marajó e também no interior do Pará. Não é diferente do quadro do Brasil, onde as capitais tiveram o primeiro impacto e hoje você tem avançando para o interior do país esse processo. E o interior do país, vamos nos debater com a ausência de profissional médico, a ausência de estrutura e a necessidade de ter esse médico mais próximo, inclusive com ações de busca ativa para o diagnóstico, testagem, tratamento precoce do paciente. E a gente vai precisar de médico. E não temos. Estamos discutindo hoje
com alguns COSEMs, o Amazonas também está fazendo isso, a região norte está fazendo isso em diversos municípios, a contratação desse profissional. Alguns municípios estão tentando fazer a contratação diretamente de profissionais sem uma universidade de avaliação do diploma e sem uma validação mínima do registro do profissional médico. O que a gente tem colocado que é um risco muito grande, mas entendemos que se o gestor estadual e o gestor nacional não têm um direcionamento muito claro dessa política de provimento, nós vamos continuar tendo problemas, e esses problemas vão sair da esfera da normatividade legal e vamos ter grave problema, responsabilidade do gestor municipal, que tem nos preocupado quanto CONASEMs e COSEMs. Inclusive, já discutindo isso com o Edisa, de que muitos municípios estão simplesmente contratando profissionais formados no exterior, sem um órgão, sem uma instituição acadêmica de validação de diploma e sem também o mínimo de registro, o que causa preocupação. Mas não debitaria isso propriamente aos municípios, mas debitaria isso a essa ausência que o Dorico, que o Eide está falando, de uma política muito clara, muito honesta, muito segura e também que responda a tempo e a hora para essa grande dificuldade que sempre foi muito forte no Brasil de provimento de médico no interior do país, sobretudo agora com a pandemia, e a ausência desse profissional é muito sentida. Era isso, Tiago, que eu estava concluindo. Obrigado, Charles, muito obrigado. No finalzinho o seu som ficou um pouquinho baixo, mas deu para ouvir perfeitamente. Eu sei que essa experiência de vocês aí é uma luta, já é uma luta para nós, por exemplo, do Nordeste, do Norte, conseguimos atrair e fixar profissionais, ainda mais diante de uma pandemia, quando se demanda ainda mais a presença de profissionais de saúde, especialmente os médicos. Eu sei dessa dificuldade e sei que a gente tem tendo que se valer cada um dos estados, cada uma das regiões, ainda mais nós das regiões mais pobres do país, temos que nos valer sozinhos, sem coordenação nacional, para tentar construir soluções para o enfrentamento da pandemia, também pensando no posterior, né, do que será necessário depois do final dessa pandemia. Eu vou chamar agora o professor Odorico para a sua fala final aqui, e já lhe chamo para a gente concluir. Tiago, professor, eu estava querendo chamar o Eider aí agora. Cadê o Eider? Dialogar aqui com você, Eider Pinto. Tá ouvindo, Eider? Ouvindo. Então, Eider, veja só, quando fala um pouco aí, para a gente conversar um pouco sobre a questão do mais médico, né? Quer dizer, é muito importante a gente, evidentemente que nós não podemos cometer o erro de achar que o problema de provimento é médico, né? Mas é um grande problema, inclusive no caso da pandemia. Veja só, houve que ter toda uma mobilização de intensivista, os anestesistas, inclusive, se mobilizaram, inclusive, como você houve a redução da cirurgia seletiva, então, os anestesistas tiveram um papel estratégico nesse processo todo, principalmente em entubar os pacientes, né? Uma situação, entubar e extubar o paciente passou a ser um dos grandes problemas da manipulação desses pacientes graves, por várias razões. Inclusive, na Itália foi um desastre, né? Isso, porque houve uma grande contaminação da força de trabalho. Teve alguns hospitais na Itália que chegaram a morrer, quase todos os diretores, né? Teve um momento ali que chegaram a morrer 70 médicos na Itália ali, nos primeiros 2 meses da pandemia. Nós aqui no Brasil, só algumas cidades do interior já morreram 2 médicos aqui no interior do Ceará, dos profissionais. Entubar, extubar o paciente ali para o paciente em si, porque muitas vezes é uma situação crítica para ele, e também o ato de fazer aquilo, a contaminação. E nós temos o problema da ausência do planejamento, da articulação do mundo do trabalho com o mundo da educação, do planejamento estratégico. Em 2009, eu estava fazendo pós-doutorado na Universidade de Montreal e participei de uma reunião do Ministério da Saúde do Quebec. Fui à cidade do Quebec, a convite deles, participar de uma reunião. Em 2009, eles estavam planejando quantos enfermeiros eles iam precisar em 2015
Então, eles já tinham feito todo o planejamento e eles já tinham programado que em 2015, pela população de enfermeiros que iam se aposentar, pelo ingresso dos novos estudantes do Quebec na enfermagem, eles iam ter que importar 13 mil enfermeiros para não parar o sistema de saúde do Quebec. Em 2009, eles já estavam planejando 2015. É o mínimo que você pode fazer, é planejar isso. Por quê? Porque você leva para formar um médico hoje 6 anos só na graduação. Para formar um neurocirurgião, você leva 11 anos. São 6 anos de medicina da faculdade com 5 anos de residência. E se ele for fazer uma outra subespecialidade, são mais 2 anos. E isso, o mundo todo tem esse problema. E um dos grandes problemas é que a lei foi rasgada, né, Eider? Ou seja, o golpeou também a lei do Mais Médico, por exemplo, a universalização da residência em 2018, que estava previsto, né? E aí, o fato de não planejar de acordo com a necessidade, isso é um grande desafio, porque você tinha alguns cursos que já podiam ser fechados. A Holanda fez um grande debate e fechou várias faculdades de medicina, de odontologia. O mundo todo tem a necessidade de mais médicos. Então, você não pode liberar profissionais que não têm necessidade do sistema para as pessoas ficarem desempregadas, iludir as pessoas a entrar numa carreira que não tem mercado. E, por outro lado, você não pode deixar de formar aquilo de acordo com a necessidade epidemiológica e de incorporação tecnológica da população. Fala um pouco para a gente sobre essa questão de como é que a lei que estava programada pelo tempo e por que ela... Quais são as dívidas hoje que o SUS tem em função de não ter aplicado a lei do Mais Médico? Fala um pouco para a gente isso. Tiago, posso falar? Pode falar? sim, Eider. Pode sim, à vontade. A casa é de vocês. Não tem que pedir permissão, viu? Tá bom. Então, Dorico, eu acho fantástico isso, né? Esse campo, né? Esse campo o antigo campo, né? Na Organização Mundial de Saúde, na OPAS, o pessoal chama de recursos humanos, né? Mas ele envolve essa questão que no Brasil a gente passou a chamar de gestão do trabalho, né? E da educação na saúde, mas ele envolve também esse tema, que é o tema do planejamento, da regulação e do provimento de trabalhadores, né? E você trouxe perfeitamente. Eu acho que não é possível pensar em sistemas universais de saúde onde nós não tenhamos um planejamento de longo prazo. Esse planejamento envolve um conjunto de questões. A lei que você chama a atenção dos planejamentos para 10 anos, né, no sistema de saúde trata de uma maneira geral, mas um desses conteúdos tem que ser esse do planejamento da força de trabalho no médio e longo prazo. Esse planejamento ele tem que ter as métricas, cada país tem que desenvolver a sua métrica. O que dava para não poder falar, né, do que poderia acontecer e falar do que estava acontecendo. No antigo DEPREPS, né, o departamento foi criado junto com a lei do Mais Médicos, responsável por fazer a regulação e o planejamento da força de trabalho. A gente conheceu metodologias, em especial a canadense, você conhece bastante, né, Dorico? A canadense, a australiana, mas em especial foi a que a gente começou a ajustar para os parâmetros brasileiros, foi a da região da Andaluzia. Porque a Andaluzia, por ter feito um pouco depois, ela combinou o planejamento de pessoas, né, da força de trabalho em saúde, mas ela começou a usar também uma lógica, que é uma lógica onde se reconhece que esse profissional, grande parte da formação desse profissional, acontece depois da graduação, acontece nos serviços. Então você precisa ter, junto com as lógicas de educação permanente, junto com as lógicas de pós-graduação em serviço, você precisa ter maneiras de um lado, oferecer formação em competências esperadas para cada lugar. Por exemplo, eu trabalho como médico de família, mas eu comecei ao longo de 5, 6 anos a trabalhar muito na área de saúde mental. Ou eu comecei a desenvolver mais competências nas urgências, embora eu não tenha feito uma residência de emergencista, mas eu desenvolvi competências que me habilitam a trabalhar numa urgência de mais complexidade. Ou na outra situação,
eu comecei a atuar mais próximo ao Centro de Atenção Psicossocial, não fiz psiquiatria, mas eu fiz uma especialização em saúde mental e eu domino hoje não só alguns elementos importantes da condução psicoterápica, né, psicodinâmica, melhor dizendo, dos usuários ali no CAPS, mas também psicofarmacológica. Isso, o sistema precisa reconhecer isso. O sistema precisa, não mais do que a pessoa, né, a quantidade de pessoas e a profissão, ele precisa ter uma granularidade maior. Ele precisa identificar quais são as competências necessárias do serviço, qual é a quantidade acham para responder aquelas necessidades. E aí, esse desenho de analisar as competências, reconhecer as competências, validar as competências, ele tem que ser base não só da gente definir os papéis dos serviços com critérios de boas práticas, guias de boas práticas para esses serviços, que permite avaliar a qualidade, permite a gente conseguir fazer uma gestão com muito mais qualidade em termos de efetividade e eficiência, e precisa também dimensionar a força de trabalho para isso. Construir quantas escolas de enfermagem, quais regiões, com qual perfil para daqui a 10 anos, a mesma coisa na medicina e também em todas as profissões, eu podia dar os exemplos, e também quais as formações de pós-graduação, mas também o que nós vamos investir. Exemplo, eu acabei de dar um exemplo aqui do médico, mas eu posso dar outros exemplos. Eu posso falar do importante papel que tem na enfermagem, abarcado pela legislação da enfermagem, de, junto nas equipes de saúde da família, no trabalho interdisciplinar, expandir, né, fazer com que parte do seu núcleo, que é reconhecido por lei, ele possa enriquecer o campo da saúde, no sentido de fazer o acompanhamento de pacientes, de usuários com problemas crônicos. A mesma coisa, o tipo de intervenção do psicólogo. O psicólogo que trabalha no CAPS, ele sabe muito melhor do que eu, que sou médico, quais são as medicações em diversos casos que ele tem que fazer no CAPS. E não dá para não ter um psiquiatra no CAPS, o paciente tem que ser mandado para uma urgência, sendo que ele é atendido ali, se ali tem condições, porque não tem um psiquiatra para poder prescrever. O trabalho de equipe pressupõe responsabilidades compartilhadas. E isso é algo que tem que ser regulado no Brasil. Não é regulado de qualquer jeito. É regulado como tem sido regulado no mundo inteiro. É regulado como tem sido discutido em vários países, onde a gente tem que sair da lógica que a gente já sabe, que a gente não é Gabriela, né? Do Jorge Amado, depois que sai da graduação, eu me graduei assim, vou viver assim, vou morrer assim. A gente aprende coisas, a gente muda do ponto de vista profissional e a gente tem que ter mecanismos de reconhecer essas novas competências. Então, eu concordo plenamente com você. Temos que ter planejamento de médio e longo prazo, de planejamento da força de trabalho em saúde, e esse planejamento ele está não só ligado ao provimento, ele está intrinsecamente ligado à regulação. Porque ele precisa fazer definições de núcleos e campos profissionais, ele precisa planejar no nível de quais são os profissionais que têm essa competência e como eu organizo a formação e reconhecimento dessas competências para atuar nas áreas com necessidade, nos territórios com necessidade. Isso estava colocado com muita força lá no DEPREPS. A gente tem documentos do Ministério da Saúde que começou a adaptar essa metodologia para os cálculos da necessidade de profissionais no Sistema Único de Saúde. Fizemos reuniões com participação da Associação Médica Brasileira, chamamos o Conselho Federal de Medicina, discutimos para poder abrir, inclusive, esse debate sobre como nós reconheceríamos as competências e vamos achar um critério? Então é o seguinte, né? Precisa médico, não precisa, precisa de anestesista, precisa de oftalmologista, não precisa. Vamos dizer o critério. Vamos ter critério aqui para analisar a necessidade social, vamos ter critério para analisar por região de saúde e vamos ter critério para a gente poder ver quais são os profissionais que podem fazer tal atividade. Seja o médico oftalmologista, seja uma atividade feita por algum técnico, seja que tipo de competência tem que ter oftalmologista, seja quantos oftalmologistas nós precisamos para atender a população. O que não pode é a população ter necessidade e não ser atendida. Isso não pode porque saúde é direito e dever do Estado, então o Estado tem que se organizar para conseguir planejar isso, prover e efetivar o direito universal à saúde. Isso é, em primeiro lugar, o cuidado do cidadão à concretização do direito. As questões profissionais vêm em segundo lugar, que são importantes, mas elas têm que serem ajustadas em função da necessidade primordial, que é atender à necessidade de cuidar do usuário. Minha opinião, né? Muito bem, Eider. Não, gostei muito, acho chamar o Tiago aí.
e dizer que, viu, Tiago, fico muito feliz que o IDISA coloque esse tema, né, como um tema prioritário, como um tema estratégico. E eu não tenho dúvida que eu acho que pode ser que eu esteja até exagerando falando pós-pandemia, viu, Guilherme? Que na realidade nós vamos ter que conviver muito tempo ainda com essa bronca, viu? Não é fácil. Acho que o Brasil vai entrar para a história como sendo a pior experiência do mundo. Eu diria que os asiáticos estão entrando já agora com a melhor experiência, com a melhor capacidade de enfrentar e convivência com a pandemia. A Europa errou muito no começo, mas acertou e fez o dever de casa. E os dois grandes negacionistas desse processo, que é o Trump e o Bolsonaro, estão colocando os países nas piores situações. Os Estados Unidos já morreram, nos Estados Unidos, 4 guerras do Vietnã. Os Estados Unidos ficaram 15 anos no Vietnã, foram 40 mil americanos que morreram, já são mais de 120 mil americanos. E nós vamos encerrar essa semana, possivelmente aí até domingo, com quase 60 mil mortos no Brasil. Estamos há quase 15 dias morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. E na realidade, quem está segurando o tranco nesse país são os governadores, os prefeitos, os profissionais de saúde. Quero aqui, nesse momento, também fazer uma grande homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão no fronte aí, adoecendo, sofrendo duplamente, porque muitos deles estão, inclusive, isolados, né? Porque tem um pai em casa que... Então, é uma situação, né, de um esforço hercúleo, né? São grandes guerreiros aí nesse processo. E eu não tenho dúvida, viu, Charles, que os secretários municipais, os governadores, os secretários estaduais, os prefeitos estão fazendo a diferença total nesse país. E nós vamos ter que acumular temas, questões que estão sendo vivenciadas agora e que no processo logo seguinte à pandemia, ou no processo de convivência com a pandemia, que agora a gente tem que pensar nisso, né? Que às vezes há uma sensação das pessoas de que, como você está fazendo uma gradação, né, de escalamento para transição, entre aspas, ou seja, para a convivência da pandemia agora, é como que ela tem acabado. Não acabou, né? Pelo contrário, né, nós vamos ainda sofrer muito com isso, mas eu diria que a questão de provimento, a questão de regulação, a questão de formação e, acima de tudo, o vínculo, né, do planejamento de provimento entre o mundo da educação e o mundo do trabalho, os trabalhadores da saúde, vai ser fundamental, levando em consideração de que a educação, o seu itinerário formativo vai estar formando, mas nós, no SUS, somos o sistema saúde-escola, né? Acima de tudo, cada Secretaria Municipal de Saúde é uma Secretaria Municipal de Saúde-Escola, cada Secretaria Estadual de Saúde é uma Secretaria Estadual de Saúde-Escola, porque tem que pensar nisso. E o SUS, como um todo, é um sistema saúde-escola, né? Porque essa questão é o tempo todo, né? Eu orientei uma monografia de um aluno, um residente, e ele analisou o percurso dos especialistas em Sobral. Vários especialistas, durante 10 anos, fizeram... O cara terminou cirurgia geral, depois fez um tempo cirurgia aberta, depois foi fazer endoscopia, ultrassonografia, depois foi fazer cirurgia laparoscópica, ou seja, ele vai mudando de especialidade ao longo do tempo. E isso o sistema vai organizando. Mas Tiago, já falei mais do que o homem da cobra, como a gente diz aqui no sertão, e queria voltar para você aí, para a gente já ir concluindo aí, encerrando. Adorei o debate. Nós estamos, eu que agradeço. O debate é de uma profundidade, de uma necessidade tão grande, né? O que a gente tem vivido nesse momento do país, com esse enfrentamento da pandemia, eu acho que fazer esses encontros, debater, trazer vocês com as visões que cada um de vocês possuem, às vezes são antagônicos, às vezes são na mesma linha, estão aqui defendendo uma posição que é uma posição que a gente defende a vida antes de tudo, né? Defender essa capacidade do Estado de ordenar e de formar. Caiu tudo aqui, não? Não, estamos online,
Estamos lhe ouvindo aí, você rindo. Mas aí, dizer a vocês, mais uma vez, o Charles, pelo que a gente viu do vídeo, precisou sair, secretário municipal de saúde assim como o NES, o secretário estadual de saúde, os compromissos acabam não podendo ser controlados e as coisas surgem, eles precisam se ausentar. Mas eu queria aqui, em nome do IDIS, em nome da professora Leni, a presidente do Instituto, agradecer imensamente a vocês, agradecer a cada um das pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento. Mantivemos uma audiência fiel durante todo esse tempo, quase 2 horas de encontro. Agradecer imensamente a vocês. Sei que tem muita coisa, especialmente dos aspectos jurídicos, dos aspectos da legislação, que precisam ser aprofundados sobre esse debate, mas a gente deu conta, eu acho, de conseguir trazer aqui essas primeiras e as principais questões postas, o debate que vem sendo travado ao longo desses anos sobre a ordenação e provimento de profissional para o SUS. Tá? Muito obrigado, professor Dorico, muito obrigado, professor Eider, né? Muito obrigado a vocês. Só lembrar aqui, né, que você falou da Leni, lembrar que um dos primeiros textos que eu escrevi sobre o assunto, né, a Leni já tinha escrito muito, mas que eu escrevi sobre o assunto foi lá em 2009, numa revista do Conasems, depois que foi para, acho que 2008, na verdade, depois é que foi para um livro e tal, que é A Saúde da Família de Cara Nova. O tema era justamente provimento de profissionais, competência, etc. E tal. Um beijão aí para a Leni. Obrigado, gente. Foi massa. Valeu, Dorico. Valeu, Thiago. Valeu, Eider. Valeu, Thiago. Um abraço, Leni. Valeu. Um abraço. Tchau. Carol, emoção, felicidade. Um abraço. Tchau. Obrigado. Agradecer a Carol, a Valéria, a Márcia. Sem elas, nada disso aqui estaria acontecendo. Elas atuam por trás Valéria, dos bastidores aqui, mas sem elas, nada disso estaria acontecendo. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Um abraço. Tchau.